Graça e paz, meus queridos, estamos de volta com mais uma parte do nosso estudo que fala sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E na última vez estávamos falando sobre a questão de que Jesus veio ao mundo para nos salvar, foi um plano de Deus. Temos que apresentar esse plano para entender o que a Bíblia diz sobre maldição. E na última vez nós paramos em Filipenses, que foi o capítulo 2, dos 5 ao 11. E então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus na sua primeira vinda para a salvação. Tudo já estava escrito na lei e nos profetas. Quando Jesus, como ser humano, nasceu de Maria, Deus revelou todo o plano através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Veja o que Lucas fala no seu livro, capítulo 24, versículo 27, como o próprio Jesus, no caminho de Emaús, ou melhor, com ele, melhor dizendo, falando, o texto bíblico diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso Jesus falando. O escritor aos Hebreus diz, depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferece segundo a lei, como diz o texto. Então acrescenta, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, verso 8 a 10. Confirmando, então, que as orações eram os sacrifícios, eram oferecidos segundo a lei. Muito bem. Portanto, a morte de Jesus na cruz era um plano de Deus para salvar o homem do pecado. E é esse o pecado que Adão cometeu. É esse o pecado que Adão cometeu que Paulo chama de maldição. O nascimento de Jesus foi realmente um acontecimento que merecia grande e merece grande comemoração, porque somente Maria teve esse privilégio de ser escolhida para ser a mãe do Salvador. Que privilégio, né? Muito bem. Ele cresceu como qualquer ser humano, passando por todas as etapas da vida comum, como qualquer ser humano, cumprindo assim a sua missão na terra, vindo como o Cordeiro de Deus. João capítulo 19 e 30 diz, então Pilatos o advertiu, não me respondes?
Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E o verso seguinte diz que Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então Jesus está reconhecendo que naquele momento o governador tinha autoridade sobre ele, mas tudo era um plano do próprio Deus. Porque se do céu não fosse dado, ele não teria nenhuma autoridade sobre ele. É o que ele próprio está dizendo. Quando Jesus na cruz disse em grande brado, está consumado, ele quis dizer: a salvação do homem está paga, a lei cumprida e a vontade de Deus satisfeita. Marcos capítulo 16 e 9 diz o seguinte: havendo ele ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então veja, Jesus, ele disse que estava consumada a salvação, ele morre, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia, conforme vemos aqui no texto. Depois da ressurreição é que ele diz, conforme está em Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se lhe falou-lhes, dizendo: toda autoridade é-me dada no céu e na terra. Isso porque Jesus estava vivendo como homem e como lemos em Filipenses 2, do verso 5 em diante, ele deixou a sua onisciência, a sua onipotência e onipresença temporariamente para viver como homem, mas após a ressurreição, ele volta a ser novamente como era antes, tendo todo o poder e autoridade no céu e na terra. E em Filipenses 2, vamos ler mais uma vez, porque também Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Já vemos que tudo isso já foi cumprido. Jesus já veio como nosso Cordeiro Pascal. Ele levou a nossa maldição na cruz. E cabe aqui uma pergunta: qual foi a maldição que Jesus levou? Uma vez que Jesus já levou a nossa maldição, isso significa que não existe mais maldição? Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pois bem, qual foi então a maldição que Jesus levou? Entendo que a maldição que Jesus levou na cruz foi a maldição de Adão, aquela que passou a todos os homens, conforme diz a Bíblia, que já mencionamos no estudo da Palavra de Deus. Em outra oportunidade nós já falamos aqui sobre isso, sobre esse ponto. Muito interessante. O texto ele fala da maldição da lei, a qual lei o texto está aqui se referindo? A lei de Deus em Deuteronômio 28.
ou melhor dizendo, esses aspectos da lei que era apresentado ali, quando a gente quer saber sobre essas maldições, temos que ir a Deuteronômio, e ali nós vamos ver o que está escrito. Pois bem, ali fala sobre as bênçãos e maldições. Bênção se obedecer e maldição ao desobedecer. O texto que Paulo fala em Gálatas 3 e 13, ao qual ele está se referindo, está em Deuteronômio 21, verso 21 a 23, que, na verdade, quando você vai lá e lê o texto fala muito pouca coisa, quase nada. É bem curto o texto. Você pode conferir isso. Está no capítulo 21, do verso 21 ao 23 de Deuteronômio. A lei de Deus incluía a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Não eram 3 leis, era uma lei com 3 divisões. O decálogo, a lei cerimonial e a lei civil. O decálogo são os 10 mandamentos, a lei cerimonial era a lei do sacrifício, sacrifícios, né? E a lei civil que regia a vida do povo. E Jesus veio cumprir a lei. E com o cumprimento da lei, aspectos desta lei foram cumpridos. Nós vemos que a lei do sacrifício, elas deixam de existir aqui, porque Jesus já havia vindo e cumprido todos os preceitos. Então, eu quero ler mais 2 versos, para não ficar muito comprido o nosso vídeo. Mateus 5:17 diz: não pense que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, se a lei já foi cumprida, então não há mais lei? Isso é um engano. Muita gente tem dito isso. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque Jesus já cumpriu toda a lei, como se não houvesse mais lei. Jesus apenas veio cumprir a lei. E mais adiante, no nosso estudo, voltarei a este assunto. Uma vez que Cristo nos resgatou da maldição da lei, então não há mais maldição? Esse é outro engano. Quem não está em Cristo está debaixo de maldição, por não reconhecer a Cristo. E a palavra de Deus diz em Romanos. Quero ler o texto, deixa eu ver aqui. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Contudo, meu querido, o pecado que Adão cometeu trouxe a morte a todos os homens. No entanto, Cristo levou na cruz o pecado e por isso estamos livres em Cristo Jesus. Quando nós deixamos a nossa vida de pecado e confessamos a Jesus como único Senhor e Salvador. Portanto, entregue sua vida a Cristo para que Ele possa salvá-lo, porque sem Cristo não há salvação. Em breve, voltaremos à sequência terminando este assunto, para entrarmos nas questões de como a maldição entrou no mundo. E vamos, então, falar sobre a questão se há maldição ainda hoje ou não, porque muita gente acha que não. Mas maldição existe sim, nós vamos ver na Bíblia. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.